Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos em frente, vamos seguir gravando o nosso vídeo de hoje. Mas antes, eu peço a vocês que se inscrevam, né? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, tá? Coloque aí para outras pessoas, tá bom? Para que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo 100% católico, fiel à Igreja Católica Apostólica Romana, né? Fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, gente, me ajude aí a evangelizar, então, tá? Me ajude a divulgar, deixe seu comentário, né, sua pergunta, sua dúvida, crítica, não me importo. Deixe aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te atender, ok? Então, gente, o que é que nós vamos falar hoje? Eu estou fazendo, né, além de um estudo bíblico e de o estudo do catecismo, eu me propus esse ano a fazer a vida dos santos, tá? Porque a igreja ensina que os santos são modelos de vida para nós, tá? Então, quando a gente vê a vida dos santos, é para quê? Para a gente poder imitar, né, as virtudes dos santos, porque eles foram homens e mulheres, não é, que viveram de acordo com a vontade de Deus. Não é? A própria Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Então a santidade é para todos, não é só... Tem gente que acha que ser santo é só para padre, é só para freira, é só para... Não, é para todo mundo, gente. Todo mundo tem que ser santo. Se nós não formos santos, nós não vamos para o céu. A carta aos Hebreus é bem clara, Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém vai ver a Deus, e Deus é 3 vezes santo. Não é? A Santíssima Trindade. Ok? Então, gente, São Paulo, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando você imita o santo, você está imitando Jesus. Tá? Isso é uma doutrina, né, que infelizmente os nossos irmãos protestantes não entendem, não é? Para quê, né, que a gente cultua os santos? Então é importante a gente entender isso.
O culto aos santos tem 3 finalidades. Primeiro, imitar o santo. Aquele santo ali é um modelo de vida que eu tenho que imitar. Segundo, ele está no céu intercedendo por mim e por você. Terceiro, quando eu venero um santo, eu estou dando glória a Deus. Por quê? Porque ele é santo por graça de Deus. Tá? A glória não é dele, a glória é de Deus, mas foi Deus quem fez ele santo. Tanto que a igreja exige para canonizar um santo 2 milagres. Que não é o santo que faz, é Deus quem faz, mas o santo intercede. Tá? Então a igreja exige 2 milagres para canonizar um santo. Então não é uma pessoa comum, é uma pessoa totalmente... O que quer dizer a palavra santo? Separado. Separado do quê? Do mundo. Tá? E se a gente vê realmente a vida dos santos, a gente vai ver que realmente foram homens e mulheres que realmente se gastaram, não é? Viveram uma vida totalmente em Deus, não é? Então é para isso que eu me propus esse ano então a fazer a vida dos santos. E eu já tenho aí no canal a vida de muitos santos. Eu já tenho a dos apóstolos, eu já fiz a vida aí de todos os apóstolos, tá aí no canal. É só você ir lá na playlist e vai lá, Vida dos Santos. Você pode ver o vídeo, tá? Eu já fiz, né, Santo Antônio eu já fiz, São Francisco de Assis eu já fiz, São Bento eu já fiz de Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Luzia. Eu particularmente sou muito devoto de Santa Luzia, não é? Então eu já fiz aí muitos santos aí, graças a Deus. Só que esse ano eu quis pegar também alguns santos menos conhecidos, porque esses santos já são mais conhecidos. Santa Rita de Cássia eu já fiz, mas esses santos aí são mais conhecidos. Esse ano eu quis pegar aqueles santos menos conhecidos, que pouca gente conhece, não é? Então eu já fiz aí alguns vídeos aí de alguns santos menos conhecidos. Eu já fiz de Santo Expedito, eu já fiz de São Jorge, que são mais conhecidos, ok? Mas eu já peguei aí também alguns santos que não são tão conhecidos assim. E esse santo de hoje, ele não é muito conhecido. Mas por que eu quis falar sobre ele? Porque ele foi um santo que morreu muito jovem. Tá? Inclusive, ele é padroeiro da juventude e dos estudantes. Pouca gente sabe disso. Cada santo ele tem um padroeiro, uma missão, vamos dizer assim, não é? Por exemplo, Santo Antônio, né? Dizem que é para quem quer casar, não é? Então aí pede para Santo Antônio. Para quem perdeu algum objeto é São Longuinho, não é? Cosme e Damião, protetor das crianças. São Cristóvão, dos motoristas. Então esse santo de hoje ele é padroeiro dos estudantes e também dos adolescentes, porque ele morreu muito jovem. Ele morreu com 23 anos. Tá? Talvez você nunca ouviu falar dele, mas hoje eu quero colocar aqui um pouquinho da vida dele. Outra coisa, a vida dele é muito parecida com a vida de São Francisco de Assis, que eu já fiz um vídeo de São Francisco aí. São Francisco é mais conhecido. Só que São Francisco é lá do ano 1200. Esse santo de hoje é do ano 1500. Tá? Outra coisa interessante, ele é da época da Reforma Protestante. Na época que o Lutero estava batendo na igreja, estava acabando com a igreja, ele é dessa época. Como era Santa Teresa d'Ávila, como era São João da Cruz, e vários outros santos da época do Lutero. Não é? Porque a gente sabe, gente, que o Lutero esculhambou com a igreja. Falou que não tem igreja, que o Papa é o anticristo, é a besta. A gente sabe que o Lutero ele fez a igreja, né, de chacota. Então nessa época também tinham muitos santos fiéis à igreja, que permaneceram fiéis mesmo após o Lutero, né, vamos dizer assim, levar muita gente da igreja católica. Porque infelizmente o Lutero levou muita gente embora. Mas tinha muitos santos que continuaram firmes na igreja. Por isso que eu estou falando, é um modelo de vida para nós. Então, de quem que eu estou falando? Eu acho que talvez muita gente nunca ouviu falar dele, tá? Mas ele é o padroeiro, né, dos adolescentes e é padroeiro também dos estudantes.
O nome dele é São Luís Gonzaga, tá? Eu não sei se a maioria não deve já ter ouvido falar. Não é um santo muito conhecido aqui no Brasil, tá? Ele não é muito cultuado aqui no Brasil. Ele é italiano, ele nasceu na Itália, tá? Agora, interessante, o dia dele é dia 21 de junho, tá? E o santinho dele é ele segurando um crucifixo, tá? Ele morreu segurando um crucifixo. Esse crucifixo que eu carrego aqui, que é o símbolo da nossa fé. Todos os santos, gente, a maioria dos santos pediram para morrer com o crucifixo na mão. Santa Teresinha, né, Santa Rita de Cássia, né, São João da Cruz e São Luís Gonzaga também. Ele morreu segurando o crucifixo, que é o símbolo da nossa fé. Tem gente que fica falando, né? Ah, a cruz é um símbolo de derrota. Não, senhor. A cruz é um símbolo de vitória, porque foi aqui que Jesus deu a vida por nós. Foi aqui que Jesus nos salvou, no lenho da cruz. Nós rezamos isso na sexta-feira santa, naquela celebração da sexta-feira. Ó lenho da cruz que pendeu a salvação do mundo. Então a cruz não é símbolo de derrota. Tanto que os exorcistas usam a cruz para exorcizar o demônio. O demônio morre de medo da cruz. Então todos os santos amaram a cruz e ficaram horas ali contemplando o crucifixo. O crucifixo, com Jesus ali. Agora virou moda, não, tem que tirar Jesus crucificado das igrejas e botar a cruz vazia. Que é cruz vazia? O quê? Tem que botar lá Jesus crucificado para a gente ver quanto que Jesus sofreu e morreu por mim e por você. Agora, isso aí, gente, é coisa da modernidade, né? Da teologia da libertação. Não, vamos tirar Jesus, né, a cruz, não, vamos botar a cruz vazia. Não, que cruz vazia? O quê? Não, senhor, na igreja católica tem que ter um crucifixo, Jesus crucificado. Tanto que é obrigatório ali no altar, no presbitério, ter um crucifixo virado para o celebrante, para quem vai celebrar a missa, o padre. É obrigatório ter um crucifixo. Porque a missa é o sacrifício de Jesus ali no Calvário, no altar, que está sendo atualizado, que eu já venho falando. Então, gente, todos os santos amaram a cruz, amaram o crucifixo. Tá? Isso aqui é um sacramental poderosíssimo que nós devemos usar. Não tenha vergonha da cruz, não tenha vergonha de usar o crucifixo. Entendeu? Não importa que vão falar, né? Pessoas de outras religiões vão falar que nós usamos um Jesus morto. Não, Jesus está vivo, mas ele morreu por mim. São Paulo diz lá na carta aos Colossenses 1:24, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Então isso aqui é para me lembrar que agora eu tenho que fazer a minha parte. Jesus já fez a dele, mas eu tenho que fazer a minha. Jesus falou, toma a sua cruz de cada dia. Então eu tenho que olhar para o crucifixo. Tá? Todos os santos, gente, ficaram horas ali na igreja contemplando Jesus crucificado. Tá? Isso fortalece a nossa fé. Claro que Jesus já ressuscitou, claro, com certeza. Mas um dia ele morreu por mim e por você. Esse é o significado da cruz e do crucifixo. Tá? Então, gente, São Luís Gonzaga foi um jovem como todos os jovens. E por que eu quis fazer esse vídeo, gente? Porque os nossos jovens hoje não querem saber de Deus, não. Graças a Deus a igreja tem um trabalho muito bonito com os jovens. A Jornada Mundial da Juventude, né? Que o Papa João Paulo II começou, o Papa Bento XVI continuou e agora o Papa Francisco vai dar sequência. A reunião do Papa com os jovens do mundo inteiro. Porque o jovem, gente, é o futuro da igreja. O futuro da igreja é o jovem. E o jovem, gente, se você não der Deus para ele, ele vai se perder na droga, na prostituição, no fumo, na bebida, nessas festas loucas do mundo hoje, como nós vimos aí há pouco tempo, aí, aquela loucura no Maracanã daquela cantora Madonna. É isso que nós temos que oferecer para os nossos jovens? É isso que você quer para o seu filho, para a sua filha? Eu já falei sobre isso, gente. Né? Cuidado com as companhias. Não tem aquele ditado que diz, más companhias corrompem bons costumes. Então, você que é pai, você que é mãe,
Vigie seu filho, vigie, né? Essa época da adolescência é uma época perigosa. Se você não tiver um controle ali sobre o seu filho, você vai perder ele. Você vai perder ele para o mundo. Tá? Você vai perder. Então, gente, eu estou falando que eu tenho sobrinhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Eu me preocupo muito com os meus sobrinhos. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, gente, esse mundo sem Deus, não é, quer levar os nossos jovens para o inferno. O demônio quer levar os nossos jovens para o inferno. Primeiro, já começa cedo. O jovem hoje não pensa em ter um futuro, em trabalhar, em estudar, já pensa logo em sexo. Vamos falar o português, claro. Não é? Já ensinam, não é, a sexualidade cedo para o jovem. Tanto que você vê menininhas de 12, 13 anos grávidas. Eu conheço várias. Conheço várias. Perto de mim. Menininhas que deviam estar estudando, trabalhando, pensando em outra coisa, já são mães. O corpo, gente, da menina não está preparado ainda para isso. Então, gente, por isso que eu estou falando. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo de São Luís Gonzaga? É um exemplo para os nossos jovens de hoje. Né? Um jovem que poderia ter vivido uma vida totalmente o contrário daquilo. Mas por quê? Porque tinha Deus. Desde novo, era uma pessoa que colocou Deus na sua vida. Não é? Deus era o seu norte. Tanto que cedo ele já fez voto de castidade. Com 12 anos, ele já fez voto de castidade. Ele queria ser casto. Gente, se você falar hoje de castidade hoje aí na mídia, eles vão rir de você. As pessoas hoje vão rir. Você ensinar hoje a sua filha, o seu filho a ser casto. E outra coisa, ele era homem. Ele era homem. Tá? Que essa cultura machista aí, que a menina tem que ser moça, tem que ser virgem. Agora o homem não, o homem tá liberado. Não, a castidade é pro homem e pra mulher. Entendeu? Então, gente, hoje se a gente não vigiar os nossos filhos, nós vamos perdê-los. Então, por isso que eu quis fazer um vídeo aqui sobre São Luís Gonzaga. Talvez você não conheça, mas hoje você vai ficar conhecendo. Um jovem que dedicou toda a sua vida para Deus. E morreu com 23 anos. Tá? Morreu com 23 anos. São Luís Gonzaga nasceu em Mantua, na Itália, no ano de 1568. Então ele nasceu na época da Reforma Protestante. Lutero já tinha feito aquela revolução protestante. Então ele nasceu nessa época. Tá? Ele era de origem nobre. Por isso que eu falei que a vida dele é muito parecida com São Francisco. Porque São Francisco também era rico. Nasceu rico. Ele também nasceu rico. Ele tinha bens, ele tinha dinheiro. Então, gente, ele poderia muito bem ter ido para o mundo, ter desfrutado do mundão na época, mas não. Por quê? Porque ele acreditava em Deus, ele tinha o temor de Deus. Não é? Desde cedo, ele era uma pessoa temente a Deus. Ok? Escolheu para si as incumbências mais humildes. Olha aí, tá vendo? Mesmo ele sendo rico, tendo dinheiro, ele escolheu a vida de humildade, que é a igreja ensina que é a maior virtude. A maior virtude, gente, é a humildade. Por quê? Lembra dos 7 pecados capitais? Eu já fiz um vídeo aí sobre os 7 pecados capitais. Qual é o primeiro pecado capital? A soberba. Então, qual é a maior virtude? É a humildade. Tá? Porque o soberbo, gente, ele se acha melhor do que o outro. Tá? A soberba é um pecado dos anjos. Por que o demônio foi expulso do céu? Porque ele queria ser Deus. Ele não queria ser criatura. Então Deus expulsou ele do céu. Então, gente, o que mais falta hoje no mundo é humildade. Aqui, gente, ele era tudo para ser soberbo, porque ele tinha dinheiro, ele tinha bens. Tá? Então hoje, as pessoas hoje se acham melhores do que as outras, porque tem um cargo melhor, porque tem uma casa melhor, porque tem um carro melhor.
Até dentro da igreja. Eu vejo isso dentro da igreja. Pessoas que passam perto de você e não te cumprimentam. Não fala nem um oi. Eu estou falando, gente, porque eu vivi isso. Pessoas que eu conheci, que conviveram comigo, que estudaram comigo na mesma sala. É da igreja e não passa, não fala um oi. Ô fulano, oi, você está bem? Estudou comigo. E é da igreja. Mas falta o quê? Falta humildade. Entendeu? Não sei porquê. Não sei se às vezes tem inveja de você, porque às vezes não tem a capacidade, o talento que você tem. Mas isso não é culpa, não. Isso não é culpa minha. Não é porque eu estou fazendo esse canal aqui que eu sou melhor do que ninguém. Eu sou igual ou pior do que muita gente. Então eu não me acho melhor do que ninguém. Eu cumprimento todo mundo. Eu falo oi com todo mundo. Eu continuo a mesma pessoa. Não é porque eu tenho um canal aqui, ou porque eu sou professor de teologia, ou eu dou aula lá na Matriz São José do Avaí, que eu me acho melhor do que as pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém. Talvez eu seja o pior, mas o melhor não. Então, gente, falta muita humildade para as pessoas. Não é? Mas São Luís de Gonzaga, ele nos ensina isso. Buscar a humildade, independente se você tem bens. Não é? Gente, pelo amor de Deus, tem gente que porque é um pouquinho melhor, tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, até na família mesmo. Não é? Acha que a pessoa não é nada, entendeu? Despreza as pessoas. Pelo amor de Deus, gente. Quando a gente morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar. Desculpa a expressão, mas vai todo mundo feder. Abre, cavuca lá. Seja pobre, seja rico. Faz a experiência. Pega um caixão de um pobre e pega um caixão da pessoa mais rica desse mundo. E abre os dois, para ver se tem diferença. Pega! Vai lá, faz a experiência. Pega de uma pessoa que tenha muitos bens, que tenha, aquela pessoa mais metida, porque tem dinheiro. Depois que ela morrer, abre o caixão dela. Abre lá, para ver. Gente, todos nós somos diante de Deus nós somos a mesma coisa, nós somos pó. E do pó voltaremos. O que adianta eu querer ser mais do que o outro? Então a maior virtude é a humildade, é a virtude dos santos. Por isso que a igreja canoniza. Pela humildade do santo. Não é? Como São Francisco de Assis e como São Luís de Gonzaga. Que poderia ser um homem muito metido, porque tinha bens. Mas não. Ele escolheu ser humilde. Ele escolheu. Trabalhando para os doentes. Olha aí, tá vendo? Então ele trabalhava com os doentes, como um São Camilo de Leles, como uma Madre Teresa de Calcutá, como uma Irmã Dulce, que eu vou fazer um vídeo aqui, se Deus quiser, sobre elas, tanto sobre Madre Teresa de Calcutá quanto a Irmã Dulce. Vou fazer um vídeo sobre elas. Dedicaram toda a sua vida, ajudando os pobres, não é? Trabalhando para os doentes na epidemia que atingiu Roma em 1590. Então, gente, no ano 1590 houve uma epidemia muito forte em Roma, que atingiu muita gente. E São Luís Gonzaga, ele trabalhava cuidando dos doentes, correndo o risco de pegar. É igual aí nós tivemos a pandemia, quem teve que trabalhar na pandemia, muita gente pegou, talvez muita gente morreu, porque tinha que cuidar de doente. É o que São Luís Gonzaga fez. Um jovem, tá? Um jovem. Ok? Aos 16 anos, olha aí, de menor ainda, a gente fica maior com 18. Aos 16 anos, ingressou na Companhia de Jesus. O que é a Companhia de Jesus? É os jesuítas. Aquela congregação que depois veio para o Brasil. Tá? Quando o Brasil foi descoberto em 1500, quem que veio para cá? Os jesuítas. E São Luís Gonzaga entrou para essa mesma companhia. Os jesuítas, a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola. Que eu vou fazer um vídeo também sobre ele. Ok? O nosso São José de Anchieta era jesuíta.
Não é? Eu já fiz um vídeo aí sobre São José de Anchieta, patrono do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Não é? Fizeram muito pela igreja, muito, mas muito pela igreja. Né? Ajudavam os pobres e eram perseguidos. Eram muito perseguidos, sempre foram perseguidos os jesuítas. Aqui no Brasil e fora do Brasil. Morreu aos 23 anos, vítima da epidemia. É considerado patrono da juventude e dos estudantes, é o que eu falei. Por quê? Porque ele dedicou toda a sua vida para Deus. Tá? Toda a sua juventude para ajudar os pobres e temendo a Deus, não é? E ajudando os pobres, ok? Ele era irmão do Duque de Mantua, tá? Era primogênito, tá? Ele se chamava-se Luís, então ele foi o primeiro filho, tá? Ele se chamava Luís, que era um nome muito comum na Idade Média, tá? Vários reis chamavam-se Luís. Né? Inclusive um foi até canonizado, São Luís IX foi canonizado pela igreja, era um rei muito bom. Então nem todos os reis foram ruins. Não é? Então esse nome era muito comum na época. Tá? Ele nasceu no dia 9 de março de 1568, foi o dia que ele nasceu. Ok? Ele começou, né, como soldado e comandante do exército imperial. Por quê? Porque o pai dele era. Tá? O pai dele era do exército, então o pai dele... Sabe que o pai quer que o filho acompanhe o pai. Não é? Então, já novinho, ele já participava junto com o pai dele. Tá? Que o pai dele já era, então ele também participava junto com o pai dele. Tá? Com a idade de 5 anos, ele já participava ali com o pai dele. Ok? Luís já vestia uma couraça, um escudo, um capacete, cinturão e espada e marchava atrás do exército do seu pai, aprendendo dos rudes soldados o uso das armas e o seu vocabulário colorido. Então, gente, ele foi ensinado desde criança, era um contexto da época, não é? Para guerrear, não é? Para ser combater os inimigos, não é? Então o pai queria que ele seguisse o mesmo caminho. O pai era soldado, queria também que ele também seguisse a mesma carreira, vamos dizer assim, entendeu? Um dia, aproveitando-se até da distração de um sentinela para pôr fogo a uma pequena peça de artilharia, aquele menino daria a fama à família Gonzaga com armas totalmente diferentes. Qual é a arma que São Luís Gonzaga ia adotar? Não era revólver, não era espada, não era nada disso. Qual era a arma? Vamos ver. Tá? Enviado a Florença na qualidade de pajé do Grão-Duque de Toscana, aos 10 anos, Luís imprimiu em sua própria vida uma direção bem definida, voltando-se para a perpétua virgindade. Olha aí, então, ele aos 10 anos de idade falou que ele queria ser virgem. Tá? Um homem, hein? Um homem. Isso é normal para as mulheres. Não é? As mulheres que querem ser freiras, não é? Querem imitar Nossa Senhora. Então, muitas santas fizeram voto de pobreza, obediência, castidade, né? Santa Luzia, né? E várias outras santas, Santa Bárbara, Santa Inês, Santa Cecília. Muitas santas fizeram voto perpétuo de castidade e virgindade. Mas um homem, não é? Naquela época, né, já não era muito comum. Se a gente falar isso, se um homem falar isso hoje, gente, ele vai ser chamado de bicha, desculpe falar, de gay.
Um homem que fala hoje que não quer saber de ter vida sexual com ninguém, ele é taxado de gay. Os padres. Por que a maioria fala que os padres são gays? Eu já vi muita gente falando. O padre não casa porque os padres são tudo gays. Então, gente, hoje em dia, você fazer voto de castidade hoje, as pessoas hoje debocham de você. Né? A igreja sempre valorizou muito a castidade. Muito. Muito. Tá? Claro, gente, que o casamento é maravilhoso, é um sacramento. Tá? Não estou falando que contra o casamento, não, jamais, é um sacramento. Tá? Mas hoje, as pessoas hoje não dão valor mais à castidade. Não é? O menino que quer ser padre, a menina que quer ser freira. Gente, se a filha hoje falar que quer ser freira e o menino falar que quer ser padre, os próprios pais dão contra. Uma vez eu quis ser padre, né? A minha família começou a me perguntar: é verdade que você vai ser padre? É verdade que você vai ser padre? As pessoas não querem, tem preconceito. Entendeu? Já me chamaram de gay na época, né? Claro que não falaram comigo, mas chegaram para mim e falaram: estão falando que você é gay, porque não vê você com mulher nenhuma, você está falando que vai ser padre. Então, gente, castidade hoje é chacota. As pessoas hoje te chacotam, tá? Mas não estamos nem aí. A igreja valoriza muito a castidade, como valoriza também o casamento. Se você quer se casar, tudo bem, vá se casar. Agora, se você tem vocação celibatária, tem muita gente. Eu conheço muita gente que tem vocação celibatária, eu conheço, até mulheres. E mulheres até que se casaram. Eu conheço uma pessoa que se casou, mas que tem vocação celibatária, não tem vocação para o casamento. Uma pessoa que eu conheço. Então, gente, às vezes você tem vocação celibatária, então vai ser celibatário. Entendeu? Ofereça a Deus a sua castidade. A igreja valoriza muito. Por quê? Porque Jesus era casto. A Virgem Maria era casta. São José era casto. Os apóstolos, a maioria deles era casto. São Paulo. Mas Pedro tinha sogra. Mas a Bíblia não fala da mulher de Pedro. Fala da sogra de Pedro. Ele poderia ser viúvo. Mas depois que ele encontrou Jesus, não fala mais de nenhuma mulher. Nem de Pedro, nem de nenhum apóstolo. E daí a igreja foi, né, entendendo essa questão do celibato, da virgindade, aquela coisa toda. Tá? E oferecer a Deus muito. Gente, no céu, você já vive aquilo que você vai viver no céu. Tá? Eu não estou falando contra o sexo, não. O sexo é maravilhoso. Tá? O sexo é maravilhoso. Eu não estou falando contra o sexo. Eu estou dizendo que a igreja valoriza muito a castidade. Você ser casto. E eu não estou falando só de virgem, não, gente. O casto é só aquele que é virgem? Não, senhor. Santa Rita de Cássia, ela casou. Depois ela ficou viúva e ela continua virgem. Quanta gente aí fica viúva e não quer casar mais? Ninguém é obrigado a se casar, gente. Ninguém é obrigado a se casar. Quando a Bíblia fala, não é bom que esteja só. Isso aí, gente, é um conselho. A Bíblia está dando um conselho, mas não é um mandamento. Eu já vi gente falando que isso é mandamento. Não, isso não é mandamento. Nem todo mundo é obrigado a se casar. Então tem muita gente que gosta de oferecer a sua a castidade para Deus. E a igreja valoriza muito isso. Então São Luís Gonzaga, aos 10 anos, ele quis, diz aqui, não é, fazer voto perpétuo de virgindade. Então morreu virgem. São Luís Gonzaga, um homem, com 23 anos. Também numa viagem à Espanha, onde ficou alguns anos como pajé do infante Dom Diego, serviu-lhe para o estudo da filosofia na Universidade de Alcalá e leitura de livros devotos como o Compêndio da Vida Espiritual de Luís de Granada. Então, gente, olha aí, tá vendo? Olha a importância do estudo. Ele começou a estudar já novo, não é? Estudou filosofia, e filosofia não é fácil, não. Eu estou falando porque eu estudei filosofia. Confesso a você que não é fácil estudar filosofia.
Teologia é uma maravilha. Eu gosto muito de teologia, mas filosofia não é fácil. Estudar Platão, Aristóteles, não é fácil. Então ele com 12 anos começou a estudar filosofia e estudar outros livros de espiritualidade. Os santos estudaram muito a vida dos santos, a vida de outros santos. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. A palavra de Deus. Não é? Por que os santos sabiam de Bíblia? Porque estudavam a palavra de Deus. É só você ver um Santo Antônio da vida, um São Francisco de Assis da vida. Não é? Então todos os santos estudaram muito a palavra de Deus, a vida dos santos. Não é? Por isso que foram grandes pregadores do Evangelho. Aos 12 anos, após ter recebido a primeira comunhão, então ele recebeu a primeira comunhão com 12 anos, olha aí que bonito. Não é? Com 12 anos ele recebeu a primeira comunhão. Após receber a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu, que é santo, já foi canonizado. São Carlos Borromeu, era padre. Decidiu entrar para a Companhia de Jesus, os jesuítas que eu já falei. Essa congregação fundada por Santo Inácio de Loyola para combater a reforma protestante, a revolução protestante. E aí eles começaram a enviar missionários para todos os lugares, inclusive para o Brasil. São José de Anchieta, né, o padre Manuel da Nóbrega e vários outros, para o mundo todo, os jesuítas. Ok? Mas foram necessários mais 2 anos para vencer as resistências do pai. Olha aí, igual São Francisco de Assis também. O pai não queria que ele largasse aquela riqueza toda, como São Francisco. Mesma história. A resistência do pai, que o despachou para as cortes de Ferrara, Parma e Turim. Então o pai não aprovava essa nova vida dele. O pai queria que ele continuasse como soldado. Tá? Também os príncipes, Luís escrevera mais tarde, são pó como os pobres, talvez cinzas mais fedidas. Então, ele largou tudo. Largou toda aquela riqueza. Por quê? Olha o que ele fala aqui. Todos nós somos pó. Porque eles deviam se achar melhor do que os outros. Porque a gente sabe que o rico é assim, a maioria dos ricos. E ele como estava tendo contato com os pobres, então ele falou, gente, somos tudo pó. Pobres, ricos, né? Preto, branco, não existe, né? Todos nós, é o que eu falei, todos nós quando a gente morrer, somos pó, vamos voltar para o pó. Então, olha só a consciência de um jovem, hein? Será que o jovem hoje tem essa consciência? Para que sua alma se perfumasse mais das virtudes cristãs, Luís renunciou ao título e à herança paterna, mesmo que São Francisco de Assis fez, mesma coisa. E aos 14 anos entrou ao noviciado romano da Companhia de Jesus. Olha aí, tá vendo? Com 14 anos ele entrou para o convento. Então o convento não era só para mulher, tinha também um convento de homem também. Tá? Sob a direção de São Roberto Bellarmino, outro santo, já foi canonizado. Esqueceu totalmente a sua origem de nobreza e escolheu para si as incumbências mais humildes, dedicando-se ao serviço aos doentes, sobretudo na epidemia que atingiu Roma em 1590, que eu já expliquei. Acabou contraindo a terrível doença, provavelmente por algum gesto de piedade, encontrando um moribundo na estrada, carregou nas costas até o sanatório, aos pés do Capitólio, aonde trabalhava. Então, de tanto ele pegar os doentes e levar, né, para tratar, ele acabou pegando a doença e acabou morrendo. Tá vendo? Então, o santo, gente, ele não tinha medo de morrer. Não é? Por isso que eu falo que os santos parecem serem de pessoas de outro mundo. Não é? Quando a gente tem medo de morrer, eu tenho medo de morrer, todos nós temos. O santo não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo de morrer. Andando ali no meio da doença ali, igual Madre Teresa de Calcutá, que eu já contei aqui. Ela tirava, né? Ela não se importava, né? De tirar da rua os leprosos, né? De pegar lepra, de pegar a doença.
Eu já contei essa história da Madre Teresa aqui, vou contar de novo porque vale a pena. Um dia ela tratando de um leproso, já quase morrendo, já estava morrendo, não é? Ela começou a tratar das feridas dele e ele virou, ela vestida de freira, não é? O leproso virou para ela e falou: Madre, mas eu não sou cristão, só está tratando de mim, mas eu não sou cristão. Ela virou para ele e falou assim: eu estou tratando de você porque eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. O doente, que não era cristão, era hindu, lá na Índia a gente sabe que tem poucos cristãos. O doente que já estava morrendo e não era cristão, virou para ela e falou: bendito seja Jesus. Bendito seja Jesus. E morreu. Tá vendo, gente? O que é um santo? É por isso que a igreja ensina: vamos imitar a vida dos santos, vamos imitar os santos. É isso que nós temos que imitar, né? Aquilo de bom que eles fizeram. Morreu aos 23 anos, no dia por ele predestinado. Então ele próprio, né, sabia o dia que ele ia morrer. A gente sabe quando a gente vai morrer. Você lembra do Ayrton Senna, não lembra? Você vê, no dia que ele morreu, a gente viu como que ele estava. A gente sabe. Claro que Deus não revela o dia da nossa morte, mas nós sabemos. Quando Deus está prestes a nos chamar, a gente sabe. O doente, já em fase terminal, ele sabe quando ele está morrendo. Ele pede para ver a família. Quantos pedem para ver? A minha avó pediu para ver, só esperou meu tio chegar. Meu tio chegou, ela morreu. Então a gente sabe quando Deus está nos chamando. Então ele sabia que estava morrendo. A 21 de junho de 1591, o corpo de São Luís, patrono da juventude, repousa na igreja de Santo Inácio, em Roma. Este santo, ao contrário do que é apresentado em certos livros, era de temperamento forte. As duras penitências das quais se submeteu são sinais de determinação não comum rumo a uma meta que se havia proposto claramente desde a primeira adolescência. Então, gente, como ele tinha um temperamento muito forte, ele fazia muita penitência, tá? Ele fazia duras penitências. Naquela época, os santos se penitenciavam muito mais do que hoje. Eles usavam, por exemplo, silício, aquela corda, né, na cintura, né, que até machucava, até sangrava. Hoje em dia a igreja nem usa mais. Então, o santo, ele fazia penitência. Mas isso está lá na Sagrada Escritura. Não é? São João Batista fala: fazei penitências porque o reino de Deus está próximo. Hoje, se você falar em penitência, também vão rir de você. A igreja diz para a gente fazer penitência. Qualquer tipo de penitência. Mas hoje, hoje a igreja facilita muito. Mas naquela época, os santos faziam duras penitências. Não é? Tinha santos que viajavam não sei quanto tempo, fazia peregrinações, não é? Fazia igual o silício que eu falei, não é? Jejuns pesados, sem comer, sem beber, não é? Então, gente, o santo, ele... Mas para quê? Para chegar mais perto de Deus, não é? Para chegar mais perto de Deus. Por isso que eu falo, na Idade Média, não é? Naquela época, as pessoas não estavam nem aí pro corpo, tinha que salvar a alma. Cuidar do corpo, mas tinha que salvar a alma. A alma não pode ir para o inferno. Entendeu? Hoje, se você falar isso, as pessoas vão rir de você. Então, que São Luís Gonzaga possa interceder pelos nossos jovens, pelos estudantes, não é? E que nós vamos fazer aí mais vídeos aí de mais santos aí, aqueles menos conhecidos, eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, não é? Coloque, né? Manda esse vídeo, às vezes para um jovem que às vezes está pensando em suicidar. Quantos jovens hoje pensando em suicídio? Manda esse vídeo para ele. A vida tem sentido, gente, tá? Mas a vida tem sentido se você tiver uma meta. Você tem que ter um norte, tá? E a nossa meta é o céu. Buscar as coisas do alto, como diz Jesus, como diz São Paulo, não é? Que o nosso lugar é o céu. Estamos aqui de passagem. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.
Até o próximo vídeo, se Deus quiser.